E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma viagem espacial, um grupo de astronautas entra em contato com diferentes espécimes, e após inúmeras negociações, os humanos conseguem reunir uma grande diversidade de espécies em um único lugar. No entanto, pouco tempo depois, a Estação Espacial Intergaláctica, a Alpha, atinge uma grande massa em órbita, e seu tamanho e peso passam a representar grande risco ao planeta Terra. Portanto, o Comitê Central decide usar todos os recursos necessários para afastar a estação espacial da gravidade da Terra. Seu novo curso está traçado para a corrente de Magellan, e pelos próximos anos, todos os seres que habitam a estação farão uma viagem ao desconhecido. 400 anos depois, no planeta Mu, a princesa Lyru se levanta para viver mais um dia de trabalho com seu povo, cuja missão é coletar e selecionar dentre suas preciosas pérolas os melhores exemplares. Depois de serem coletadas no oceano, as pérolas passam por uma criteriosa seleção, e as mais poderosas são devoradas pelos conversores, que produzem centenas de cópias idênticas ao material que foi ingerido. Porém, neste dia, os Pearls são surpreendidos por diversas explosões no céu, e então o Imperador envia uma expedição até um dos destroços das aeronaves que caiu em seu planeta. Ao ver uma aeronave ainda maior caindo perto do vilarejo, os moradores se reúnem dentro de um abrigo, e Lyru chega ao local segundos depois das portas serem seladas. Nesse momento, a jovem se despede de seus amigos e familiares, pois sabe que a porta não será aberta a tempo para ela entrar. Em seguida, uma explosão acontece, e a princesa encara seu próprio fim com grande bravura. Na tentativa de preservar suas memórias, Lyru as envia por meio de ondas pelo universo, e o primeiro a ser atingido por elas é Valerian, um viajante intergaláctico que está iniciando sua aterrissagem no planeta Kyrian, ao lado de Lena, sua colega de trabalho. Antes de deixar a nave, o Major pede para uma inteligência artificial analisar o seu cérebro, pois ele teve um sonho estranho. Ao fazer isso, Valerian descobre que recebeu ondas externas de imagens que podem ter vindo do presente ou do passado, e de qualquer lugar do universo. Após entrar na atmosfera de Kyrian, a dupla recebe uma ligação do ministro, que está entrando em contato para garantir que seus agentes estejam cientes da importância de recuperar o conversor, que é o último de sua espécie, e levá-lo para Alpha. Depois de pousar, a dupla é recebida por outros membros de sua equipe, e Valerian é levado até o grande mercado para procurar a loja do suspeito de ter roubado um conversor Mu, enquanto Lena vai atrás da caixa necessária para transportar o conversor. Quando finalmente encontra a loja de Aigon Sirus, Valerian percebe que o lugar está protegido por inúmeros guardas, e conta com a ajuda do Sargento Cooper para conseguir os equipamentos necessários para recuperar o conversor que pertence à Federação. Enquanto isso, Aigon está negociando com dois habitantes do planeta Mu, que oferecem a ele uma de suas preciosas pérolas em troca do conversor, que entrou em extinção quando o planeta foi destruído. Como o grande mercado fica em uma dimensão paralela, Valerian precisa usar equipamentos especializados para ter acesso a Aigon, e usa uma máquina para transportar sua arma para a dimensão dele. Quando percebe que sua vida está em risco, o monstro interrompe as negociações e entrega o conversor, mas promete que se vingará de Valerian. Antes de partir, o agente avista a pérola na mesa de Aigon e decide levá-la com ele, pois se lembra de ter visto algo parecido em seu sonho. No entanto, quando está saindo da loja, Valerian é atacado pelos cães de guarda de Aigon e então começa a atirar. Após despistar as criaturas, o rapaz tenta sair de fininho, mas um dos seguranças consegue encontrá-lo e dispara esferas de metal maciço para impedir que ele fuja. Por sorte, Valerian percebe que está em cima de um bueiro e usa o peso das esferas para derrubar a tampa. Ao fazer isso, ele sofre uma grande queda que atravessa vários andares do mercado, mas consegue sobreviver e usa as esferas de metal para se livrar do guarda que o perseguia. Nesse momento, Valerian discute com uma criança alienígena e por pouco não é devorado pela mãe dela. Após se balançar em alguns cabos e derrubar um grupo de turistas que encontrou pela frente, o agente consegue chegar a um elevador que o leva de volta para a superfície. Com a ajuda de Lena, Valerian consegue dar um jeito na máquina que está acoplada ao seu braço e finalmente pode sair daquela dimensão hostil. Quando percebem que estão sendo perseguidos pelos cães de guarda de Aigon, os dois agentes correm de volta para o ônibus, enquanto o restante da equipe tenta se livrar da criatura. Mesmo sendo atingido por inúmeros disparos, o monstrengo continua o ataque e destrói o teto do veículo e tenta devorar todos os humanos que estão dentro dele.
Ao perceber que sua equipe não será capaz de conter a fera, Valerian entra em contato com a inteligência artificial implantada em sua nave e ordena que Alex vá buscá-los. No momento em que o monstro estava prestes a alcançar os dois últimos sobreviventes, Valerian e Lena pulam no compartimento da nave e por muito pouco conseguem escapar. Enquanto se dirige para o próximo ponto de encontro, a dupla percebe que há um invasor do lado de fora, porém quando a espaçonave atravessa o exoespaço, o monstro fica para trás e sofre uma grande queda. Após se livrar da ameaça, Lena decide dar uma olhada no conversor e percebe que a ferramenta que ela e seu parceiro foram designados para recuperar, na verdade, é um animalzinho adorável. Ao perceber que a criatura está pálida, a jovem o coloca em uma câmara de urânio enriquecido, e enquanto isso Valerian conta com a ajuda de Alex para analisar a pérola que roubou. Após finalizar a análise, a IA afirma que aquela pérola possui o poder de 20 megatons, 10 vezes mais do que aquela nave inteira. Segundo os registros de Alex, aquela pérola veio de Mu, um planeta da constelação QN34, que desapareceu há 30 anos. Depois de alguns minutos de viagem, a dupla chega a Alpha, a cidade dos 1000 planetas, que abriga mais de 3.000 espécies vindas dos 4 cantos do universo. De todos os 30 milhões de habitantes que vivem juntos naquela estação espacial, uma pequena porcentagem corresponde à raça humana, que divide conhecimento e cultura com outras diferentes formas de vida. Durante o encontro com o General Octobar, os dois agentes descobrem que estão prestes a ser enviados para uma nova missão confidencial. Há um ano, os humanos descobriram uma zona radioativa no meio da estação, e Octo enviou uma unidade especial para investigar a natureza da ameaça, mas ninguém retornou com vida. Então, o general compartilha as poucas informações que sua equipe conseguiu coletar e afirma que o ar naquela zona é altamente contaminado, portanto impossível de ser absorvido pelos pulmões. O problema é que essa área incompatível com a vida está se espalhando rapidamente, e o agente causador precisa ser destruído imediatamente. Caso contrário, a estação Alpha será destruída em breve. Ao retornar para a nave, Lena vai até a câmara para buscar o conversor e usa um pequeno cristal para testar as habilidades da criatura. Enquanto isso, o comandante Arun decide fazer uma visita ao seu laboratório secreto para descobrir se os cientistas conseguiram arrancar alguma informação do Pearl que eles capturaram. Quando descobre que a criatura ainda não abriu o bico, Arun ordena que os cientistas continuem o ataque por mais 1 hora, e caso o alienígena continue se recusando a responder às perguntas, ele deve ser eliminado. Como é o último espécime de sua raça, o conversor é extremamente valioso e permanece sob os cuidados de Lena, pois todo o universo está atrás dele. Naquela tarde, o comandante, que foi eleito como representante da Federação Humana, convoca uma reunião de emergência com outros espécimes e os atualiza sobre o plano de contenção. Enquanto isso, Lena é surpreendida pela chegada de Dogan the Geese e pergunta o que elas sabem sobre o planeta Mu. Então, as criaturas revelam que a melhor pessoa para falar sobre o assunto seria o Major Sam, que foi supostamente eliminado 1 ano atrás. De repente, a conversa é interrompida pelo alarme de invasão e todas as portas são bloqueadas remotamente. Enquanto Lena tenta retirar o comandante da sala em segurança, um grupo de Pearls invade a sala e usam suas armas para disparar algum tipo de gosma em seus inimigos. Quando todos os membros do comitê estão envolvidos por casulos, as criaturas capturam o comandante e em seguida vão embora. Nesse momento, o aparelho que Valerian usou para se manter respirando libera um micro-robô que o ajuda a rasgar a película que envolve seu corpo. Após se libertar, o Major se apressa para salvar sua amiga e ordena que ela vá para a sala de comando para rastrear os invasores. Com a ajuda de Lena, Valerian descobre a localização dos Pearls e pega um atalho para chegar até a área de desembarque. Quando percebe que não conseguirá alcançá-los a tempo, Valerian pega uma carona em sua própria nave e persegue os fugitivos pelo espaço. Durante a perseguição, o Major decide fazer alguns disparos e vê a nave se fragmentar bem na sua frente. Por sorte, Lena descobre em qual daqueles fragmentos o comandante está, e Valerian decide ir atrás dele.
Depois de quase colidir contra os prédios, o jovem percebe que sua nave é grande demais para aquela perseguição e decide pegar o Skyjet para conseguir se locomover com mais agilidade. Após entrar em um túnel, Valerian arremessa um cabo na nave inimiga para tentar pará-la, mas o inimigo ativa os propulsores e consegue arrastá-lo. Nesse momento, o comandante inimigo arremessa o Major contra as paredes do túnel e a conexão entre Valerian e Lena é cortada. Quando percebe que perdeu o sinal de seu amigo, a sargento decide pegar seu Skyjet para ir atrás dele, mas é impedida pelo general. Segundo Octo, aquela zona onde a conexão foi interrompida está sob controle do inimigo e é extremamente perigosa. No entanto, Lena está convencida de que os Pearls não são perigosos, caso contrário teriam eliminado a tripulação inteira em vez de apenas colocá-los para dormir. Mesmo assim, a sargento é impedida de agir e o general envia uma equipe de busca para recuperar Valerian. Porém, enquanto está sendo escoltada até uma cabine de contenção, Lena ataca os dois guardas e usa um par de algemas para aprisioná-los um ao outro. Depois de apagar os dois caras, a jovem faz as Dogan de Geese de refém e as obriga a ajudá-la a encontrar seu parceiro. Para descobrir a localização exata de Valerian, as criaturas vão falar com Bob, o pirata, e contam com a ajuda dele para pescar uma água-viva pensante. Durante a navegação, a equipe se depara com um bromossauro e Lena fica impressionada com a variedade de espécies existentes naquele lago. Segundo Bob, os bromossauros filtram a água e a devolvem pura para o lago, por isso acabam atraindo as águas-vivas para perto deles. Assim que a água-viva é extraída, o bromossauro reage e tenta devorar o submarino, mas Bob já está acostumado a lidar com aquelas criaturas, então consegue driblá-las. Por pouco, o pirata consegue chegar em um túnel estreito e respira aliviado por ter conseguido escapar de todos aqueles monstros. Assim que chega em terra firme, Lena descobre que terá que colocar a cabeça dentro da água-viva para descobrir a localização de Valerian, e após conseguir a informação que precisa, a jovem devolve a criatura para a água. Depois de ajudar Lena a conseguir um mapa da zona onde o Major está preso, as Dogan de Geese fazem uma visita ao general e vendem para ele a informação sobre o paradeiro da sargento. Logo após chegar no nível 630E, Lena encontra Valerian desacordado ao lado do Skyjet e usa um líquido rico em oxigênio para ajudá-lo a recobrar a consciência. Após despertar, Valerian começa a trabalhar no conserto do Skyjet, enquanto Lena observa as formas de vida presentes naquele lugar. De repente, uma borboleta se aproxima e a sargento estende a mão para que ela possa pousar. Nessa hora, ela descobre que caiu numa armadilha, pois algumas daquelas borboletas são apenas iscas usadas por monstros. Ao ver sua amiga em apuros, Valerian pula do penhasco na esperança de ser pescado pelas mesmas criaturas que levaram Lena. Quando finalmente consegue encontrar sua parceira, o Major percebe que não conseguirá entrar tão facilmente no esconderijo dos Bolan Befor e decide buscar ajuda. Enquanto isso, Lena tem uma discussão com um daqueles monstros e é obrigada a se arrumar para servir ao Imperador. Durante sua busca por uma fantasia que o permita se infiltrar no território inimigo, Valerian conhece Jolly, que o atrai para o seu clube. Após convencer o rapaz a entregar sua arma, o homem o apresenta a Bubble, uma de suas melhores dançarinas, que deixa o Major hipnotizado com sua apresentação. Após assistir o show, Valerian é atraído por Bubble, mas como está apaixonado por Lena, ele consegue resistir aos encantos da mulher. Quando a criatura adquire a aparência de sua amada, Valerian percebe que aquilo não passa de um truque barato e usa sua arma reserva para afastar o alienígena. Nesse momento, Jolly reage e acaba sendo congelado, então o Major tem a oportunidade de negociar com Bubble e promete que irá libertá-la caso ela o ajude a encontrar sua parceira. Graças às incríveis habilidades de Bubble, Valerian consegue adentrar o território dos Bolan Befor e pega um dos pratos para levar até o trono do Imperador. No entanto, Bolan III não fica satisfeito com nenhum prato, então seus servos ordenam que Lena entre com uma bandeja em mãos. Quando percebe que aquele limão nada mais é do que o tempero do prato principal, que é o seu cérebro, a sargento tenta fugir, mas é capturada e levada de volta para o Imperador. Ao ver sua parceira prestes a ter o cérebro removido, Valerian decide agir e usa suas habilidades de batalha para atacar os Bolan Befor. Após eliminar alguns daqueles monstros, o Major finalmente consegue se aproximar de Lena e pede que Bubble a proteja enquanto ele abre caminho até a saída.
Quando Valerian comemora o fato de ter derrotado todos os seus inimigos, uma legião de Bolan Befor se aproxima e o trio corre para o bueiro, por onde finalmente conseguem escapar. Porém, antes de conseguir passar pelos buracos, Bubble é golpeada diversas vezes e não consegue resistir aos ferimentos. Antes de partir, a alienígena agradece Valerian por tê-la tirado daquele clube e o aconselha a cuidar bem de Lena, que é o seu verdadeiro amor. Após dizer essas palavras, Bubble fecha os olhos e seu corpo gelatinoso se transforma em areia. Contrariados, os dois tripulantes continuam sua missão e caminham em direção à Zona Morta. Ao se aproximar de um portal, a dupla percebe que estava sendo manipulada durante todo esse tempo, pois o comandante Arun disse que era impossível respirar naquela área, e até então eles não encontraram nenhum sinal de contaminação. Nesse momento, Tsuri aparece e convida os forasteiros para adentrar o seu mundo, para que ele possa conversar com o imperador Raban Limai e sua esposa Aloy. Enquanto caminham até os aposentos da realeza, os dois amigos observam os Pearls e ficam surpresos ao descobrir como os últimos sobreviventes do planeta Mu têm vivido nos últimos anos. Após se apresentar, o imperador conta que Tsuri sentiu a presença de sua irmã, a princesa Liho, em Valerian, e então o Major descobre que foi escolhido. Segundo Raban, antes de perderem suas vidas, os Pearls liberam toda a energia de seus corpos na forma de uma onda que viaja pelo tempo e espaço. Ocasionalmente, essa energia encontra um bom hospedeiro e o escolhe para ser o guardião de sua alma. Ao tocar a cabeça de Valerian, Aloy consegue sentir a presença de sua filha e Lena pergunta o que houve com o planeta Mu. Em resposta, o imperador conta que seu povo vivia em um verdadeiro paraíso e se mantinha em harmonia com os elementos. Sua principal atividade era pescar as pérolas, que possuíam uma incrível energia. Além de fertilizar a terra, as pérolas também controlavam os ventos e as marés. Dessa forma, seu povo prosperou durante vários séculos até a chegada do Apocalipse. Durante uma terrível guerra entre dois outros povos, o planeta Mu acabou sendo afetado, e isso levou à sua destruição. O principal agente desta batalha era o comandante Arun, que ordenou que sua equipe usasse mísseis de concussão para tentar neutralizar o inimigo. Após ser atingida, a nave inimiga atingiu o solo e causou a implosão do planeta. Naquele dia, Liho acabou perdendo a vida junto com 6 milhões de membros de seu povo. Depois da explosão, os Pearls vagaram pelo espaço durante vários anos a bordo de uma das naves de guerra que caíram em seu planeta. Dessa forma, eles puderam absorver o vasto conhecimento contido em seu banco de dados e tiveram tempo para aprender várias línguas. Após se especializarem em ciência, filosofia e tecnologia, os Pearls estudaram sobre os milhões de planetas, estrelas e luas do universo. Durante os estudos, eles descobriram a existência de várias outras espécies, inclusive dos humanos, que foram responsáveis por destruir seu planeta. Então, certo dia, os Pearls receberam a visita de sucateiros que viajavam pela galáxia e pegaram uma carona com eles. Algum tempo depois, os sucateiros fizeram uma parada em Alpha para vender sua carga, e desde então o imperador e sua família passaram a viver escondidos nas sombras da cidade dos 1000 planetas. Nesse meio tempo, eles aproveitaram para adquirir ainda mais conhecimento com cada uma das espécies que habitam aquela estação espacial, e aos poucos conseguiram construir sua própria nave. Agora, os refugiados do planeta Mu finalmente possuem conhecimento e tecnologia suficientes para replicar e restaurar o seu mundo perdido, mas antes de partir eles precisam recuperar o conversor para replicar suas preciosas pérolas. Acreditando que o comandante fosse o único que poderia ajudá-los a recuperar o animal, os Pearls não tiveram outra escolha a não ser capturá-lo e obrigá-lo a dizer a verdade. Ao ser confrontado por Valerian e Lena, Arun afirma que não sabia que o planeta Mu era habitado e por isso ordenou que seus homens liberassem os mísseis. Porém, a verdade é que o Major Sam o alertou sobre a existência de vida inteligente no planeta, mas o comandante escolheu sacrificá-los deliberadamente. Anos depois, quando descobriu que os sobreviventes do planeta Mu estavam vivendo em Alpha, Arun decidiu apagar os rastros de seu erro. Depois de eliminar o Major Sam, ele enviou uma equipe para destruir os Pearls, e como a missão não foi concluída, ele mentiu para convencer Valerian e Lena a realizar o trabalho sujo. Mesmo após ser desmascarado, o comandante insiste em afirmar que sua atitude foi correta, pois admitir um erro daquele tamanho acarretaria em várias punições para a espécie humana.
Nesse momento, ele tenta convencer Valerian a prender o Imperador, porém em vez de seguir as ordens de seu superior, o Major o golpeia e entrega para Raban a pérola que roubou de Aegon. Após se desculpar em nome da humanidade, Lena afirma que fará o que for possível para ajudá-los a recuperar o seu planeta e entrega o conversor que estava sob posse do governo. Enquanto isso, o Capitão Kryze lidera uma operação comandada pelo general e encontra o portal que leva até o esconderijo dos Pearls. Ao analisar os dados atmosféricos coletados no local, o Sargento Neza afirma que não há nenhum sinal de radiação ou contaminação, e então Octo percebe que o comandante estava mentindo. Após ingerir a última pérola que restou de seu planeta de origem, o conversor produz milhares de outras esferas idênticas àquela, e juntas elas produzem energia o suficiente para fazer a nave Maul funcionar. Graças ao poderoso simulador criado por aquele povo, o planeta perdido é recriado, e antes de partir, o Imperador se despede dos humanos que ajudaram a concretizar o seu sonho. Nesse instante, do lado de fora, Kryze e seus homens instalam explosivos para derrubar aquele muro e abrir passagem para o outro lado. Quando descobre que há uma grande tropa do lado de fora, Valerian pede permissão para se comunicar com o general, enquanto os Pearls saem da nave para demonstrar que não são uma ameaça. Ao ouvir a explicação de Valerian sobre o que está acontecendo, Octo decide parar a contagem regressiva para a explosão das bombas e pede para falar com o comandante. Após ser interrogado, Arun afirma que jamais confessará os seus erros, pois prefere perder a vida do que ser humilhado. Imediatamente ele ordena que os Keytrons destruam todos os alienígenas e humanos para que a verdade não venha à tona. Quando os robôs começam a atirar, Kryze usa suas armas para proteger sua equipe e atira de volta enquanto os Pearls retornam para sua nave. Na tentativa de impedir que aquelas máquinas impeçam os sobreviventes do planeta Maul de sobrevoar, Valerian cria um plano para atrasá-los, mas percebe que a contagem regressiva está prestes a zerar. Segundos antes da explosão, o Major retorna para a nave e consegue sair ileso. Porém, no último segundo, Neza consegue parar a contagem, salvando assim a vida do Capitão Kryze e alguns de seus homens. Antes de partir, os Pearls tiraram o lixo da nave e penduraram o comandante Arun do lado de fora para que ele fosse julgado por seu próprio povo. Horas depois, Valerian e Lena são deixados em algum lugar do espaço e enviam um pedido de ajuda para Alex ir buscá-los. Enquanto o resgate não chega, Valerian aproveita para se declarar para sua parceira e entrega para ela um anel feito com uma pérola do planeta Maul. Após confessar seus sentimentos por Lena, o Major decide pedi-la em casamento e o casal sela sua união com um beijo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!